Vamos, deixa eu só citar uma pessoa que eu sei que vocês gostam muito, o Miguel de Piuí. Ele falou hoje no Twitter que ele achou o design de produção do filme 10/10. E aí um menino retweetou ele dizendo: ai, acho engraçado esse bagulho, porque uns estão falando que o design é horroroso, outros estão falando que é incrível, acho muito engraçado isso. E aí ele respondeu, o menino brincando, ele disse o seguinte: urgente, usuário do X, antigo Twitter, descobre a opinião. Porque quando algo é subjetivo, né, está passível de interpretação. Então, a gente está brincando de guerra civil aqui hoje porque vocês percebem que tanto na tela quanto no chat existem as mais diversas opiniões. Lembra daquela história de diversidade? Essa daqui é a única que interessa, tá? É aí matou a pau. É isso a aí. Esquinho, não sei o que. É isso aí. A diversidade é essa daqui que tá nós aqui, ó. Desculpa. Muito bom. Eu sempre falo, a única diversidade que realmente importa é de opinião. Por um acaso, a nossa bancada até é diversa, mas a que importa de verdade é a diversidade de opinião, gente. É a diversidade de opinião. Galera, eu me decepcionei realmente com coisa. É o que eu mais me decepcionei. Tá na hora do pau, aquela cena ali. Não teve pau nenhum. Lá ele pro Max. Calma. Meu amigo, já começou bem esse corte, hein? Começou bem esse corte. Não teve pau nenhum naquele negócio ali do Johnny dele. Sentiu falta do quê, Tony? Queria ver o pau petrificado, é isso? Agora tá faltando o pau petrificado, velho. Eu senti falta. E assim, eu concordo plenamente com o Wagner. Faltou muita ação nesse filme, principalmente com o Coisa, que ele só quebra os prédios. É o que ele faz, ele quebra os prédios. Então, eu acho que é preguiçoso de você não ter cupinchas, sabe? O Galactus não ter outros... pelo os menos minions dele, né? Uns 5 minions ali. Uns 5 minions. Muito preguiçoso. Isso coisa do nosso querido Matt Shakman, de WandaVision. A ação também de WandaVision, muito ruim. Mas vamos lá. Mas é melhor do que Quarteto Fantástico, tá? WandaVision, na minha opinião. Cara, vocês lembram da cena... Claro que lembram, do Senhor Incrível. Um filme de super-herói, ele precisa daquilo desde os quadrinhos. Nós precisamos... Sabe, página dupla? Aquela página dupla onde tem aquela batalha. O Senhor Incrível, um personagem coadjuvante em Superman, tem uma cena maravilhosa. Só a música que pra mim não foi legal. Mas, cara, tem gente aí elogiando aqui dali e o pessoal pediu uma série do Senhor Incrível. Alguém aqui nessa bancada quer uma série desse coisa? Eu acho que não. Só o Wagner. Eu acho que não. Não chega a esse ponto não também, não. Eu tô... uma coisa que eu nem falei na minha crítica. Esse filme pra mim, um problema também que mostra a questão do divertimento, eu não tenho nenhuma vontade de ver esse filme nunca mais na minha vida. Assim, nem eu. De uma vez só. É Thunderbolts, é um filme de uma vez só. Pois é. E eu tenho certeza que muita gente não vai ver de novo, porque não quer. Porque mas não amo. Traz isso. Gente, mas amo. Não traz isso. Não traz. Nós não temos uma cena dessa como o Senhor Incrível. E aí me perguntam, pô, tu gostou mais de Superman por causa dessa cena do Senhor Incrível? Não, cara. As cenas de ação. Gente, estamos falando de filme de super-heróis. Nós precisávamos ter um filme do Quarteto Fantástico com muita ação. Se você lê os gibi, você vai ver. Muita gente já leu aqui e sabe. É ação do início ao fim. O Jack Kirby, que é um cara bom de ficção científica, mas veja bem como tem ação do início ao fim. Em todas, mas em todas mesmo. O Galactus poderia estar ali com a nave. O Coisa poderia ter quebrado muita coisa ali do Galactus. Pedaços de nave, alguma coisa. Os caras simplesmente tiveram preguiça e não elaboraram o cara do jeito que era pra ser. Então, pra mim, o Coisa, melancólico, faltou ação, principalmente ação. Uma cena ali do Senhor Incrível, gente. E não tivemos com ninguém uma cena parecida com o Senhor Incrível, na minha visão. Já que eu fui o único que aparentemente gostou, posso ser o segundo aqui, pra já dar a bancada, pode destruir os meus argumentos depois. Manda. Porque assim, o lance do Coisa... não gostou, né? O Giga, ele tá mutado, mas ele quer falar. Tá em Libras ali. Eu não sabia que eu tava mutado, eu falei que o Wagner não podia, mas desculpa, eu tava brincando, Wagner. Ah, tá. Que pena que a gente perdeu essa piadinha. Mas olha só, a gente... acho que todo mundo aqui concorda que o filme peca na ação, né? Faltou muito. Então isso prejudica muito Coisa, obviamente, que é essa figura mais
porradeira mesmo da equipe. O papel que ele tem pra desempenhar e se destacar geralmente é esse. É o tanque, Mas, é o tanque. Pois é, mas como falta muito disso, e eu acho que isso é problemático pra todos os personagens, o Reed também, ele não é que ele faltou alienação, ele foi extremamente nerfado na questão dos poderes dele, e a gente vai falar quando for falar da parte do Reed. Mas todo mundo foi prejudicado nesse ponto. Só que pensando nas interações sociais, como eu achei a Sue chata, o Reed praticamente inexistente e o Tosha uma sombra do que ele deveria ser, aquele personagem muito mais provocativo, carismático, etc., o Coisa foi o único que se destacou um pouco porque ele cumpriu bem aquela figura do tiozão, quando adicionaram sutilezas legais pro personagem. Primeiro, eu achei bom que não ficaram focando muito naquele drama, tem poucos momentos em que você percebe como ele se sente mal por ser aquele monstro de pedra, mas não ficou naquela coisa de novo de bater, tipo, olha como ele é depressivo, porque, não, você já tá vendo uma coisa mais bem resolvido com ele mesmo, e pra mim isso é bom, porque a gente não viu de novo a mesma história, e o personagem é assim durante a maior parte das HQs, na verdade. Ele tem aquele drama da monstrificação, ele tem, mas ele também supera aquilo e consegue viver com aquilo. Então, geralmente, quando eu vejo coisa nos quadrinhos, ele não é aquele bicho depressivo que a gente vê nos cinemas. Ele é uma coisa que já tá muito bem com ele mesmo, ele é uma coisa muito mais animada. Então eu gostei. Eu gostei de poder ver esse Coisa, diferente dos outros filmes. Então pra mim isso foi bom. E aí você vê ele sendo legal, tipo, como ele tem a sacada de perceber que a Sue tá grávida, que ele consegue ler nas entrelinhas dessas coisas dos seres humanos, como ele consegue, sabe, ele tá flertando com a mulher, você vê que ele já tem uma certa confiança, ele tá brincando com as crianças, ele gosta daquela coisa de ser o herói, levanta o carro pra elas. Então, cara, o Coisa foi o mais carismático pra mim, eu realmente achei legal, faltou na ação como faltou em todos, mas como o filme, a maior parte do tempo, é um slice of life mostrando família de margarina, ele é o único ali que tem um tom perro, que eu falo, esse filme falta tempero nele, ele é um filme sem sal, sem graça, insosso, mas o Coisa tem um pouquinho mais do que os outros, por isso que pra mim ele acaba se destacando e eu... Ô Wagner, deixa eu te perguntar, se o Coisa se masturbar na floresta tem risco de incêndio? Não. Mas é pedra com pedra. Pode ser. Olha, eu vou fazer só um tweet mesmo, fazer só uma postagem. Só uma postagem. Você consegue ser curto, falou, Elvis? o Tony falou mais ou menos o que eu também penso, ok? Eu achei assim que o personagem, ele não se desenvolve. Ele fica sempre no quase. Ele quase conversa com aquela moça. Eu nem sei se é a Alicia. É a Alicia Masters? É aquela personagem? Era pra ser. Eu lembro dela da atriz do American Pie, pra mim. Teve Natasha Lyonne, é isso mesmo. Tem uma lacração reversa nessa companheira do Coisa, né? Porque nos quadrinhos ela é negra? Não, nos quadrinhos ela é negra. No quadrinho ela é negra, não. Não. Eu acho que ela é negra só na adaptação. Isso. É só na adaptação de então... entendi. Já eles deslacraram a adaptação. Então eles deslacraram o lacre. Vejam bem, eu quero só, desculpa de pontuar aqui. Não. A gente tem que dar o braço a torcer, bicho. Existe um ditado da Liga Nerdola que a gente já repetiu em infinitas lives e vocês sabem disso. O Nenê. Quando um personagem troca de etnia de branco para negro, nunca mais ele volta pra cor original. A gente tem que dar o braço a torcer que isso aconteceu nesse filme. Olha aí que fofinho. E aí, meu querido Franklin, é o Franklin. Verdade. O que é raríssimo, é raríssimo. É raríssimo. Mas desculpa. Eu, inclusive, fiquei em dúvida. Falando, poxa, olha lá. Eu, inclusive, fiquei em dúvida. Pô, essa é a Liga? Será que vai ter contato com a Shalabal de alguma maneira? Porque quem faz o surfista prateado ficar do nosso lado contra o Galactus é a namorada do Coisa, né? A Alicia. Perfeito. Então, assim, eu concordo com o Tony. De certa forma, eu até concordo com o Wagner que o Coisa teve algumas coisas. Eu adorei o momento pro começo ali, cara. Adorei o começo. Só que não foi suficiente. É sempre quase foi. Quase vai. O quarteto precisava de uma evolução como grupo e você precisava fazer uma evolução de cada um dos personagens. Então, é por isso que a noção, para mim, do filme é que ele é longo, mas ao mesmo tempo não desenvolve nada. Por isso que eu disse, quando eu falei, dei o meu resumo, que a única personagem realmente desenvolvida é a Sue, porque ela tem realmente uma construção pessoal, uma missão própria. E por isso muita gente, inclusive, está aceitando o fato de com 4 anos apenas como heroína, ela conseguir empurrar
voar por quase 1 quilômetro ali, um deus. Ó, mas tem um ponto. Aí, só que já que estamos falando do coisa, e agora a gente passou pra Sul, eles têm uma conexão importante. A Sul empurra o Galactus, ok. Mas ela só consegue empurrar, mesmo sendo, tipo, o papel dele é destruir prédios. Mas ela só consegue empurrar o Galactus pro portal porque o coisa quebra a sustentação dele. Sim. Não, mas que era forte, era só pegar o prédio e jogar no Galactus. Eu sei que é besta, mas é o que o filme mostra. É o que o filme mostra. O filme mostra, ó. O Galactus com aquela sustentação. Com aquela sabe a sensação que eu tive dessa cena? Assistindo Caça-Fantasmas lá em 1990, que tinha que empurrar o monstro Marshmallow para uma armadilha parada no chão. Por que a armadilha... Não era assim? Por que a armadilha parada? Cara, essa cena é muito idiota. É o Cajuzão. O Godzilla metia o raio ali e destruía tudo. Mas beleza, então eu concordo que tem pinceladas ali do desenvolvimento do coisa, mas ele não vai pra lugar nenhum. E também acho que faltou realmente... Pô, aquele na hora do pau, o que é aquilo, velho? Puta que... É anticlimático, anticlimático. Você imagina, pô, agora ele vai arregaçar. Querendo ou não, é uma cena que a gente tava esperando, né? E Wagner, esse coisa aqui é politicamente correto, esse coisa do quarteto. Ele não é aquele ali, ele é um cara completamente esquentado, porradeiro, sabe? Pô. Ele até fala assim, pô, quando eles estão viajando lá, ele fala assim, eu vou meter a porrada nesse cara, no Galactus. Aí o Richard, se der pra você bater nele, você bate. E aqui é o primeiro ato ainda, filho. Finalzinho do primeiro ato, que tem aquela essência. Aquilo ali era pra ser, ó. Quando na HQ, o surfista prateado tá lá mandando mensagem pro Galactus. Aí o quarteto chega, o Reed, calma, bem, não, ele já derruba o quarteto, o surfista. Ele já derruba de uma porrada já. Que o surfista prateado cai na casa da mulher dele. É tipo assim, né? É tipo uma coincidência muito louca, né? Até o quadrinho fala, por uma coincidência dos demônios, o surfista prateado cai na casa da Alicia Masters. Mas assim, pra mim é isso. Também... Cara, mas o pior é que ele, assim, por um acaso, chegou na minha mensal do Miranha uma história que tinha o Coisa como um coprotagonista. Ele tá mais assim, na verdade, até nas HQs. Tá, aí você pode falar, né? As HQs lacrando e tal. Mas, porque eu li uma história, que era até uma história engraçadinha, que era eles fazem uma brincadeira, que o Peter confunde o Coisa com o Rhino umas 3 vezes. Eles estão numa festa de aniversário, surpresa pra alguém, e aí o Coisa tá usando um chapeuzinho de aniversário, só que aí fica um chifre, né? Fica parecendo um chifre na silhueta. E aí o Peter olha pra aquilo e pensa que é um Rhino em algum lugar e chega batendo no Coisa e tal. E o Peter ele provoca o Coisa algumas vezes e ele fica, tipo, bem de boa lidando com a zoeira, sabe? Ele consegue controlar a fúria dele. Tanto que depois ele acontece alguma coisa que jogam... cai um sorvete na cabeça dele, que deixa ele com chifre de novo, e depois ele cai numa poça de cimento e fica todo cimentado com aquele chifre e fica parecendo mais ainda um Rhino. E aí depois aparece o Rhino na história e eles têm uma treta, uma história boba, sabe? Uma história bem leve. Mas você vê que ele tem essas provocações, essas brincadeiras com ele, e ele se segura. Até ele partir pra violência, ele consegue, sabe, aguentar muita coisa. Então, ele tá acostumado a lidar com o Johnny, né? Se o cara não desenvolve a paciência, fica complicado. Ok. Quem vai? Mais alguém pergunta? Coisa? Não, eu quero. Eu concordo com vocês todos que ele é o personagem menos desenvolvido, exceto o Wagner, né, que adorou o desenvolvimento dele. Eu acho que ele ficou pra trás ali com relação aos 4 do quarteto. Pra mim, a parte de CG podre do filme é justamente com ele, acontece com ele. Todas as sequências cósmicas eu gostei demais, porque o CGI tem essa coisa também de que quando tá no escuro, passa que é uma beleza. Acendeu a luz, você vê a verdade do que tá acontecendo ali. E o Coisa no ambiente urbano, andando pela rua e tal, ele ficou bem bonequinho. A gente sabe que é uma mistura de efeito prático com computação gráfica, exato. Mas tem umas horas, a roupinha dele parece stop motion, de tão bonequinho que ele tá e tal. Ele com o bebê no colo é uma bizarrice à parte também, porque você percebe que tá misturando o CG de um e do outro, então essa parte também não gostei. Muita barba e pouco tórax, também é um comentário que eu gostaria de deixar registrado aqui, e eu acredito que o Coisa, ele é um personagem que carece de um nêmesis, ele carece de um adversário físico pra brilhar, ele precisa ter um outro bicho porradeiro pra ele trocar soco. Um giganto, ele precisa de um giganto. Sabe? Então assim, o Matt Shakman não soube o que fazer com ele porque não tinha um bicho pra ele dar soco, sabe? Aí ficou essa coisa besta de derrubar o prédio, essa coisa... Uma lutinha só com a Xalabal,
seria tão legal, né? Uma lutinha Pois só. é. Nada, né? Sabe que talvez. teve o Carlos, do Voice Makers, ele comentou comigo no WhatsApp o que ele achou, e ele também achou o filme mediano. E ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Ele falou que ele teve a sensação de que esse era um filme que parece que ele foi feito não porque as pessoas queriam fazer, mas porque precisavam. Então, ele é um filme narrado durante a maior parte do tempo. Parece que é um filme que está sendo narrado. Não é um filme que está sendo contado na história. É quase, você tem essa sensação de que é uma narração até o último ponto, até o clímax. E ele passa, porque ele começa sendo narrado e depois ele continua com essa cara. Uma coisa que eu falei na minha crítica, parece que tem uma musiquinha de elevador, o filme inteiro, que ela não cessa, tá sempre lá tocando uma musiquinha de fundo, que dá mais essa sensação de que tá tudo sendo narrado, assim. E isso prejudica porque as cenas de ação, elas ficam concentradas numa narração no começo, depois você tem uma aventura e aí o ponto final. Então, de fato, por isso que a ação ficou uma merda, né? Porque o filme é uma narração durante uma página, quase um audiobook com umas imagens ilustrativas. Eu não concordo que a ação ficou uma merda, exceto a última sequência, tá? Pra mim, a última sequência... Mas que ação que tem antes? Eu gosto da perseguição no buraco negro, eu achei divertido aquilo ali, eu gostei do plano, gostei da forma como aconteceu, a cena do parto também não me incomodou, vi muita gente reclamando, eu achei bacana. Mas isso não é ação, né? Perseguição entra na... Não, mas é que você tá esperando uma sequência de ação de filme de super-herói tradicional, eu acho que nem era essa a proposta, a única sequência de pancadaria é a última mesmo, né? E é a pior, né? Ali que o filme mais fica horroroso, na minha opinião, é justamente ali. Eu acho que todo crescimento dramático é agradável. Quando entra na porrada, você percebe que o Matt Shakman, pelo menos na minha visão, não sabia muito o que estava fazendo. O ponto positivo do Coisa, para mim, só para eu elogiar uma única característica, é justamente a caracterização. Eu acho que esse Coisa, em comparação com os outros Coisas que a gente já teve no cinema, ele é esteticamente o mais legal. Eu gosto da sobrancelha para fora, eu gosto que remete ao clássico. Mesmo sem a peita, mesmo sem o tórax petrificado mesmo, eu gosto da caracterização da cabeça. Eu acho que ele é bonito. Eu acho que esteticamente é sensacional, velho. Eu quero ver esse cara detonando, esculachando qualquer super-herói, sei lá, um vilão em Guerra Secreta. Eu quero ver. Só que é porque, sabe por que eu tô falando isso, Tony? Porque anteriormente o Coisa foi feito sem a sobrancelha, aquela cabeça de caceta. Não, tá ótimo ali. Eu acho que essa fantasia, né, / CGI é a mais bonita que ele teve no cinema até agora. Legal. Só que é o seguinte, pra mim só ver não adianta, entendeu? Pra mim, o cara fez a estética legal e fez um Galactus legal e tal, mas eu preciso que eu preciso que seja bonito, mas que também funcione, entendeu? E o Coisa não funcionou, cara. Coisa, ele vai ter mais espaço pra brilhar. Sabe? Eu acho migalha, gente. O Coisa foi que menos funcionou. Ele vai ter mais espaço pra brilhar nos Vingadores do que no filme do Quarteto mesmo, isso aí também acho. Na hora de bater num exército de subs, assim, né, de menores, assim, ele descendo além, ali seria interessante, eles não pensaram nisso. Mas eu acho que ficou uma coisa assim, ó, o ator que faz o Coisa, que ele foi muito mal aproveitado, porque ele só tá no flashback do começo do filme, ele foi o que mais sofreu com isso, né, porque ele não tá no filme, né, ele só tá na voz ali, na caracterização. E ele é um dos melhores atores que tá ali. E ele veio daquela série The Bear. Eu esqueci o nome do ator, mas ele é um cara. Ele é um Bacharach. Isso. Ele é um cara com muitas camadas de atuação, esse cara. Ele é um cara muito incrível. E deram um personagem xoxo. Um personagem politicamente correto, bobinho, sem graça, sabe, assim, tonto. Um personagem tonto. Não é só porque ele é o Coisa, deram um personagem chato pra ele. E acho que ficou... Não tem. E sem a principal atrativo dele, que era sentar a pancada bruta, né? No máximo ele destrói lá umas pilastrinhas lá, e é o que ele faz no filme. Ele vai lá e faz o parto, sabe? Uma coisa meio... Não colou esse Coisa, foi o Coisa realmente mais xoxo. Eu gostava muito mais daquele do Chris Evans, lá dos dois, eu achava que aquele Coisa era muito mais divertido. Era muito esse aqui. O Coisa... Os personagens que eles tiveram, assim, o único que participava mais da ação, que você via mais sendo útil na ação, era o Johnny.
Os outros 3, parece que pela ausência de ação, eles precisavam colocar cenas cotidianas com os poderes pra você sentir que eles eram poderosos. Sim, por exemplo, a Sul, como ela é inútil, como eu falei, pra mim ela é inútil durante praticamente o filme inteiro. Quando ela é útil, é uma cena bem forçada, tipo, precisamos fingir que a Sul tá fazendo alguma coisa aqui também, porque é um filme de equipe. Então põe essa merda aí pra ela fazer. A primeira vez que ela fica invisível, se eu não me engano, é numa situação social onde ela, não quero ser vista por aquela pessoa, e fica invisível. Sim, aí depois ela invisibiliza a barriga dela. Então, tipo assim, ela não usa os poderes dela de forma útil, porque não tem ação no filme praticamente, então eles têm que usar em contexto social. O Reed, ele não luta praticamente sendo elástico, tem uma cena no começo que ele luta e depois ele é torturado, então o tempo inteiro ele usa os poderes dele pra pegar as coisas, pra alcançar o quadro, pra coisas sociais. E o Coisa, você vê a cena dele levantando o carro é basicamente por causa disso. Tipo, você não vai ver esse cara sendo forte, sendo poderoso, mostrando a força que ele tem em quase nenhum lugar, então mostra que ele levanta um carro como se não fosse nada. É nessas horas que você vê os poderes dele, justamente porque, né, falta esse elemento no filme da ação. Exatamente. Faltou o Barros? Faltou eu. Vamos lá, agora vocês estão, olha, peço desculpa a todos. Vocês estavam falando da parte que não aproveitaram muito coisa, eu concordo, mas eu acho que o principal, o ponto negativo desse filme foi a tesoura. Eu acho que eles cortaram muitas cenas do filme contra os vilões, e eu acho que foi isso que tirou mais o Coisa do filme. A cena, provavelmente, com o John Malkovich, eu acho que o Coisa deveria brilhar um pouco mais, contra o Giganto, contra esses... inimigos urbanos, vamos dizer assim, que são mais terrestres, que são mais físicos, onde o Coisa conseguiria brilhar. Eu gostei do começo do filme, eu preferi muito essa explicação visual do que um texto passando como foi no Superman, então eu acho que faltou o Coisa, ele poderia ir contra o Gigante e tudo mais, mas eu gostei dessa parte. A parte que todo mundo tá falando dele se barbear, eu gostei porque isso meio que humaniza o personagem, então mostra que por mais que ele seja o Coisa, ele ainda tem algumas coisas do cotidiano que humanizam o personagem, então o ato de fazer a barba, o ato que ele vai na rua, que ele vai comprar acho que são os sonhos, as coisinhas que a Su tá com vontade, ele andando no meio da rua, ele levantando o carro pra criançada, ele falando com a professora e depois ele indo na igreja, mostra um pouco, por mais que não se aprofunde muito, mostra um pouco o que ele sofre, que ele é meio inseguro, por mais que ele não transpareça isso, o jeito que ele conversa com a professora mostra que ele ainda tem um pouco de segurança do jeito que ele é, mas mostra que ele é humano ainda, que mostra os momentos que ele fala ali. O visual dele eu gostei dele com a barba, e eu gostei muito da interação dele com o Johnny, os momentos dele sempre brincando, tanto na hora da batalha, quanto dentro do prédio ali, eles brincando junto. Eu gostei, mas eu concordo que tinha que ter mais coisa, mas eu acho que o roteiro acabou atrapalhando aí na gente poder ver mais coisa do Coisa. Falar essas coisas do Coisa parece mineiro falando trem, né? Coisa do Coisa, o trem do trem. Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.